Fala, galerinha do sétimo ano, voltamos aí com mais uma aula de Geografia, professor Rogério, e a gente vai continuar falando sobre a questão demográfica do Brasil. Beleza? Então fica ligado aí na aula, não perde tempo, faça suas anotações, porque esse conteúdo aí é muito importante para o seu conhecimento, para o seu entendimento, porque é conteúdo que você estuda no ensino fundamental, mas também vai rever lá no médio. Beleza, galera? Vamos lá! Olha só, nossa aula de hoje é sobre o crescimento da população brasileira e é a parte 2 da nossa aula. Vamos estudar um pouquinho sobre a pirâmide etária e também sobre o envelhecimento da população no Brasil, entender as causas, todo esse processo de evolução dentro do nosso país. A gente inicia com pirâmide etária, para poder analisar como que funciona aí a pirâmide etária em diferentes faixas etárias. Olha, quando você analisa uma pirâmide etária, eu falei para vocês um pouco na aula passada, a gente tem que analisar o título da determinada pirâmide, porque o título vai falar se é de um país, se é de um continente, se é de uma determinada cidade, enfim. Então, na pirâmide, no lado direito, nós temos aqui mulheres. Lado esquerdo, homens. Base da pirâmide, a gente tem a população jovem. O meio da pirâmide, a faixa etária de adultos e o topo, eu só estou revisando, a população idosa de um determinado país. Beleza? Então, a pirâmide etária de um país subdesenvolvido, principalmente os países periféricos de menor desenvolvimento, vai apresentar essas seguintes características. A base da pirâmide mais longa, mais larga, porque nesses países ainda a gente tem altas taxas de natalidade. Então, a pirâmide etária de um país subdesenvolvido, uma base mais larga e o topo mais estreito, representando o quê? A menor expectativa de vida. Porque esse país certamente enfrenta diversos problemas da saúde, do acesso à saúde, do acesso ao saneamento, o trabalho árduo. Então, acaba refletindo aí na média de anos de vida desse determinado grupo populacional. Então, quando você analisa uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, geralmente você vai observar essa base mais longa, mais larga. Pirâmide adulta de um determinado país, pode ser aqui o caso do Brasil, subdesenvolvido ou emergente, a gente consegue observar agora algumas diferenças, algumas mudanças. Redução da base. O que representa a redução da base? Menor taxa de nascimento nesse determinado país. Olha, se eu comparar com a pirâmide de um país jovem, eu já tenho agora o que é a expansão do topo dessa pirâmide, representando o que? A conquista do aumento da expectativa de vida desse referido país. E uma pirâmide envelhecida, é tipo uma pirâmide inversa. Tem algumas que você vai até encontrar dessa forma, ó. Nesse formato, a pirâmide inversa, o contrário, representando o que? Ó? A redução da natalidade, certo? Da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida. Seria uma pirâmide inversa. Mas a pirâmide mais comum encontrada aí nos países desenvolvidos é essa pirâmide. Redução, muita redução da taxa de natalidade e o aumento expressivo da expectativa de vida. Temos países aí dentro da Europa que a maior parte da população já é formada aí por adultos e idosos e a taxa de nascimento bem baixa. E isso é preocupante para o país. A gente vai verificar daqui a pouco o porquê dessa informação que eu falei para vocês aqui. É preocupante quando o país tem uma elevada expectativa de vida. É legal, com certeza, é uma boa conquista, mas para a economia do país tem que tomar cuidado. Por meio da análise das pirâmides etárias, galera, a gente vai conseguir aí conhecer as alterações demográficas desse referido país, as tendências. Por exemplo, o país está crescendo, a taxa de natalidade aumentou,
reduziu, esse país tem mais idoso, tem mais jovem, esse país tem uma população, vem comigo, preparada para o mercado de trabalho, galera, porque, por exemplo, a população que forma a chamada PEA, população economicamente ativa, essa população que está apta para o trabalho é formada por jovens e adultos. Então, o país tem que ficar ligado sempre nessas informações. Será que eu tenho jovens e adultos aí para trabalhar no meu mercado de trabalho? A Europa já enfrenta problema com a reposição da sua PEA e precisa muitas das vezes abrir as portas para a entrada dos imigrantes para poder garantir mão de obra para a indústria, para o comércio, enfim. Beleza? Vamos lá. Temos aqui uma pirâmide etária, para a gente observar aí, é da Tanzânia, 2016, onde a gente consegue observar uma expressiva taxa de natalidade e a expectativa de vida na Tanzânia ainda é baixa, se comparada aí com os países desenvolvidos. Beleza? Vamos lá. Os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, eles cresceram aí de forma diferenciada. A gente tem que entender todo esse processo. Nos países subdesenvolvidos, com o elevado padrão do crescimento populacional, o número de jovens dentro da pirâmide etária de um país subdesenvolvido certamente vai ser superior, como eu mostrei inicialmente, aquelas pirâmides por faixa etária para vocês. A pirâmide da Tanzânia é uma típica de país subdesenvolvido, que permanece em fase de crescimento acelerado. Por que crescimento acelerado? Porque a pirâmide da Tanzânia é mais ou menos assim, a gente viu há pouco. Uma base bem larga, representando o quê? Crescimento aí da taxa de natalidade, mas o topo dela ainda é estreito, representando uma baixa expectativa de vida, ou seja, o número de jovens é bem inferior ao número de crianças, vamos colocar aí, adultos e jovens. Características dos países subdesenvolvidos, quando eu falo aí de pirâmide: altas taxas de natalidade, baixa expectativa de vida e o elevado crescimento vegetativo. Para você que não lembra o que é o crescimento vegetativo é a relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, eu pego ali naquele determinado país quantos nasceram, quantos morreram, certo? E aí eu vou identificar o quantitativo daquela população daquele referido país. Esse crescimento vegetativo, ele pode ser chamado também de crescimento natural, porque um país ele consegue crescer também além do crescimento vegetativo, que a gente vai falar de crescimento absoluto. No crescimento absoluto, eu analiso esse referencial de crescimento vegetativo, mas também eu vou analisar as migrações dentro do meu país, que será o quê? As migrações, os que chegaram, os que entraram e também os emigrantes, as emigrações, o que saíram. Então, quando eu falo do crescimento absoluto de um determinado país, eu estou analisando o crescimento vegetativo mais o saldo migratório, que é a relação entre migrações e emigrações. E o crescimento vegetativo é só a relação entre a taxa de natalidade e mortalidade. África do Sul, nós temos aqui uma pirâmide, 1950, duas pirâmides na verdade, e nós temos outra pirâmide com base no ano de 2019. Aconteceram mudanças? Analise essa pirâmide aí, galera. Sim ou não? A gente com certeza consegue verificar aqui uma redução da base, o aumento aí da população de idosos a partir dessa pirâmide de 2019. Mudanças no perfil demográfico da África do Sul. Aí eu pergunto para vocês, será que a mesma política da educação, a mesma política da saúde, a mesma política de mobilidade urbana na África do Sul de 1950 é a mesma agora em 2019? Será que o governo mudou alguma coisa ou continuou com as mesmas políticas de 1950? Galera, com certeza mudou. Por isso que é importante estudar o perfil demográfico de um determinado território.
Nos países desenvolvidos, como é essa questão aí da pirâmide etária? O crescimento da população que não trabalha decorre basicamente do aumento da população idosa. Então, a cada dia tem aumentado o índice aí das pessoas que já não trabalham mais, que é a população idosa. Pois aí também uma das características dos países desenvolvidos, baixas taxas de fecundidade, representando o quê? Uma menor média de filhos ali naquele país, por mulheres, vai caindo a média de filhos. E contribui para a formação de um grupo etário de jovem, que não contribui para a formação de um grupo etário de jovem numeroso. Então, se eu tenho menor taxa de fecundidade, então a minha população jovem vai reduzir a cada dia dentro desse país aí, no caso, os países desenvolvidos. Nós temos a Alemanha e a Itália, que são países desenvolvidos, uma pirâmide etária da Alemanha com base em 2021 e da Itália com base em 2019. Olha a diferença, galera. Redução, ó. A base do Brasil é mais ou menos aqui, ó. Olha a base da Alemanha, bem reduzida. O que representa baixa taxa de natalidade, baixa taxa de fecundidade. Olha o topo dessa pirâmide, o aumento expressivo da população idosa, muito idosos aí dentro do território da Alemanha. Beleza? A Itália, galera, a Itália também reduziu menor aí a sua natalidade se comparado com a Alemanha, nascendo poucas pessoas dentro da Itália. Então, olha a diferença de analisar uma pirâmide etária do Brasil, uma pirâmide etária da África do Sul e comparar com um país desenvolvido. Dá muita diferença, né, galera? A evolução do Brasil. Temos aqui uma evolução do Brasil de acordo com as faixas etárias, idosos, adultos e jovens, de 1980 até 2000. Eu tenho essa última aqui, que é 2010. Galera, a gente foi reduzindo a cada período, né, a nossa taxa de fecundidade, a nossa taxa de natalidade, e ocorreu aqui o aumento da expectativa de vida do nosso país. Depois você pode analisar com mais detalhe essa evolução da pirâmide etária do Brasil. Expectativa de vida com base em 2011. O que é a expectativa de vida? Média de anos de vida de um grupo populacional, ou seja, de um país, de uma cidade, de um continente, enfim. Aqui a gente está observando a nível mundial. As maiores expectativas de vida, onde que a gente vai encontrar? Na América do Norte, onde a gente vai encontrar países desenvolvidos como Estados Unidos e Canadá, nos países da União Europeia, no continente europeu. Japão é um país desenvolvido, Austrália é um país desenvolvido, Nova Zelândia é um país desenvolvido. Então, as maiores taxas de expectativa de vida a gente vai encontrar nos países desenvolvidos. Então, nos países desenvolvidos, as pessoas vivem mais que nos países subdesenvolvidos. O Brasil tem uma média aí de 76 anos, a média de ano de vida de um grupo populacional do Brasil, certo? Está numa faixa mediana, mas nós temos países aí do continente africano que as taxas de expectativa de vida são baixas, que não chegam nem a 50 anos. Muito baixo, 45, não chega nem a 50 anos aí dentro do continente africano. Então, quanto menor for o nível de desenvolvimento de uma nação, menor será a sua taxa de expectativa de vida. Nós temos aí a população, a evolução da população idosa no mundo, dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que são os países subdesenvolvidos. Olha só, olha a diferença, né? A gente consegue observar aí a população idosa dos países em desenvolvimento e países desenvolvidos, esse comparativo entre 1960 e 1980, beleza? Então, país desenvolvido, a gente tem uma população idosa, o gráfico até parece maior, a barra, né, dos países em desenvolvimento, porque a população dos países subdesenvolvidos são bem maiores, né, do que os países desenvolvidos. Mas houve o que? Um crescimento, um aumento nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos da população idosa. Mas o número, quando a gente fala de percentual de idosos, a gente vai encontrar principalmente nos países desenvolvidos. Olha a evolução do Brasil aí. Quando a gente fala da população idosa no Brasil, em 1950, correspondia a 4,9% da população do Brasil, aproximadamente aí 206 milhões de idosos
dentro do nosso país. Em 2010, representando agora 10,2% da população do Brasil, com 19,6 milhões de idosos. E uma previsão para 2050, 29% da população brasileira vai ser formada aí por idosos, cerca de 64 milhões de idosos é a previsão aí para o Brasil, né? Uma projeção que a gente observa nesse infográfico bem legal sobre essa questão da transformação etária do país. Em 6 anos, aqui a gente tem essa informação, parcela de idosos na população aumenta e fatia de jovem diminui. Faixa etária aí, ó, de 2012, 65 anos, 8,8. Participação de 2018, aí, quando a gente analisa aí essa diferença de mais de 65 anos, agora com 20,9%. 0,3, 10,5%. Em 2018, essa faixa etária aí, 18,6%. Então, crescimento da população idosa e a população jovem vem diminuindo dentro do Brasil. No Brasil, o déficit previdenciário aumenta a cada ano. O que acontece no déficit previdenciário? Porque muitas pessoas estão alcançando maiores idades e aí a Previdência tem que pagar, né, as aposentadorias, enfim, e acaba gerando um custo para o Brasil. E principalmente porque é uma grande quantidade de trabalhadores que não contribuem para o sistema de aposentadoria. Então, as pessoas, nem todos contribuem, o trabalho informal não contribui para a aposentadoria. E aí a população jovem crescendo a cada dia, jovem não, de idosos crescendo, certamente o Brasil precisa, né, já vem mudando algumas leis de aposentadoria para poder não gerar o quê? Problemas aí de pagamento. Beleza, galera? Então a gente entendeu um pouquinho aí sobre a nossa aula de hoje, sobre a composição etária do Brasil. O Brasil é formado por a população de adultos e a população jovem vem ganhando a cada dia um grande crescimento e há uma grande previsão do aumento ainda dessa população de idosos para 2050. A gente fecha a nossa aula de hoje, volta na próxima. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!